Om, Amen, Om. Vamos continuar a leitura desta obra de Santana Dionísio, intitulada Leonardo Coimbra, Pensamento e Drama, editada em 1983, no Porto, na Lelo, e que me foi oferecida em dezembro de 85, lembrança de uma época de trabalho consagrado à interpretação do nosso velho e sempre novo Leonardo, oferece ao Pedro Mota, J. Santana Dionísio, dezembro de 85. Vamos entrar na secção 5ª, intitulada Se os cúmulos da ciência são ou não acessíveis ao chamado homem comum. Quando hoje se fala no ensino acroático ou acroamático, aqui nota de rodapé, acroamáticos do grego, ou seja, aquele que era oral, que era feito da audição, de leitura e ao canto, que era ouvido, portanto não escrito. Quando hoje se fala no ensino acroático ou acroamático de certas escolas helénicas, e pensaremos nas pitagóricas, na pitagórica, na platónica e na aristotélica, da academia, torce o nariz ou os lábios, dando-se a entender que essa vaga tradição pode muito bem ser apócrifa. Todavia, se se repara bem, mesmo da planície, nos cimos da indagação científica de nossos dias, é difícil reconhecer que a matemática, a física, a química, a astronomia, a biologia são autênticas ciências tão herméticas como eram, de certo, o ensino platónico, as secretas aulas de matemática a que Aristóteles, com espírito displicente, se refere nas páginas derradeiras da sua meta-ontologia. O ter existido entre os gregos, a par do ensino relativamente acessível, um ensino para raros apenas, ou seja, para alguns iniciados somente, prova bem que os antigos compreendiam talvez um pouco melhor de nós modernos esta verdade didática tão simples, a de que a transmissão do saber do último grau, ou poderemos dizer, nós de mais alto ao mais profundo grau, fecha nota, tem de ter, pela atmosfera e pelo silêncio, algo de sacro. Este silêncio, de não haver interrupções e de ser mantido uma vibração psicoespiritual permanente, a qual possa mesmo atrair os mestres já partidos ou os devas ou as melhores forças, é de facto uma condição melhoradora da transmissão de sabedoria elevada. Na verdade, o conhecimento essencial jamais poderá ser atingido pela visão indolente e passiva do senso comum. Está muito patente esta necessidade de aspiração. A tradição indiana e em muitas tradições, como Mumuksha, essa aspiração ao conhecimento que exige um erguer de nós próprios, um despertar e não um aceitar a vida tal como ela nos é transmitida e dada pelos sentidos ou pelos modernos sentidos que são os meios de informação tão manipulados, tão manipuladores, tão redutores do ser humano
a um nível meramente consumista, senão mesmo de animal aterrorizado por tantas paranoias que são lançadas em cima. Retomamos, daí a justificada e discreta advertência que um dia entre nós, há mais de meio século, um espírito esclarecedor e eloquente, entre parênteses, Leonardo de Coimbra, num curso de extensão universitária livre, perante um público silencioso de pescadores, preferiu: só há um processo de vulgarizar o pensamento às altitudes. É subir o vulgo à altura do homem. Estamos a referir-nos, nota de rodapé de Santana Dionísio, estamos a referir-nos a uma obscura experiência de ensino filosófica feita em 1912 por Leonardo de Coimbra, então simples professor provisório do Liceu de Póvoa de Varzim, e cuja súmula dessa experiência originaria o seu segundo trabalho de meditação universitária livre, e que está incluída no pensamento criacionista. Nem sempre, porém, a filosofia é fiel a essa verdade elementar. Aristóteles, por exemplo, sob tantos aspectos foi um filósofo das maiores altitudes, não evitou uma das mais funestas concessões que o pensamento tem feito ao senso comum. Queremos dizer, a invenção da teoria e técnica de demonstração e pesquisa científica vulgarizante, a que se dá o nome de demonstração silogística, derivada por um lado do ensino gramatical dos sofistas e por outro do seu peculiar gosto das classificações naturais e conceituações, da arrumação, em itálico, tanto do agrado do Stagirita, ou seja, de Aristóteles, como onde mestre Leonardo de Coimbra apontou em várias ocasiões, nomeadamente no decorrer das suas sóbrias notas sobre a abstração científica e o silogismo, esse equívoco bastante funesto para o pensamento europeu do predomínio da silogista aristotélica sobre a dialética pitagórica platónica, acentuando que Aristóteles, abre citação, criando a noção de uma pura lógica formal, nos fez perder de facto no estéril trabalho da escolástica medieval, ou medieva, terra estéril, acrescenta Leonardo de Coimbra, de onde nos tirou a ciência moderna, mas onde tendem de novo todos os pensadores que dela saibam apenas os resultados. Como se vê, para não dizer antes, como poderá ver quem se der ao trabalho de se informar como importa e de refletir com o precioso cuidado, fecha parênteses, esse singularíssimo professor de liceu que, por muito favor do acaso, entre parênteses, ao descuido das forças repressivas, exerceu durante uma fugitiva década as suas excepcionais virtualidades de mestre universitário, bem pode considerar-se, na modéstia do nosso meio filosófico e científico, como um alto representante de despertar da consciência epistemológica ainda hoje tão dormente. A noção que Leonardo de Coimbra possuía da importância dessa disciplina filosófica, a epistemologia, levaria a definir em um pequeno papel inédito, consagrado à definição da verdadeira função de uma universidade, esta significativa afirmação. Assim interpretada, a ciência, que é uma das mais gloriosas manifestações da liberdade humana, da liberdade do homem, 3 pontinhos em parênteses, converte-se num cientismo que, vulgarizado, é motivo essencial de toda a falta de grandeza, de dignidade e nobreza espiritual do homem moderno. Estas frases quase proféticas de Leonardo de Coimbra estão hoje verdadeiramente confirmadas
com uma decadência maior, frequentemente de uma dependência de tecnologia e dessa continuidade de um positivismo de cariz científico, mas que frequentemente se limita a uma captação intelectual e racional da realidade multidimensional e da nossa própria entidade ontológica, com todos os seus níveis, desde o inconsciente até ao supraconsciente, que alguns autores, ou seres, ou mestres, certamente têm desenvolvido e aprofundado, havendo claramente muita gente, filosoficamente ou psicologicamente ou espiritualmente, mais conscientes da importância desses fatores contemplativos, sensitivos, intuitivos, unitivos, para além da mera acumulação de deduções e induções extraídas da massa acumulada na caixa cerebral. Voltemos a Leonardo de Coimbra. A seguir adverte e esclarece, dois pontos, há parênteses. Convém marcar claramente a ciência, o seu legítimo e delimitado valor, bem como uma reflexão sobre todas as ciências, mostrar a unidade do espírito que as anima e o valor do seu significado. Este é bem importante, esta unidade do espírito que as anima, unidade de espírito que pode ser interpretada certamente em muitos sentidos, um dos quais será mesmo o campo unificado de consciência, informação, energia que liga todos os seres e que a ciência hoje em dia vai aceitando como forma de compreender melhor certas sincronias, certo tipo de coincidências ou acasos ou intuições que escapam ao mecanismo limitado e formal no tempo e no espaço do funcionamento do cérebro. Há aqui uma unidade do espírito que transcende as meras limitações ao corpo físico e abre o nosso ser, expande a nossa consciência de meramente cerebral, uma consciência de alma, uma consciência onírica, uma consciência meditativa e intuitiva que pode ter visões, intuições, sensações íntimas bastante mais clarificadoras e portadoras de certeza do que aquelas que são fornecidas por uma mera acumulação de dados científicos que não são vivenciados nem comprovados interiormente. Voltemos à leitura de Santana Dionísio, querido amigo, a quem desejo que a sua alma esteja muito luminosa e neste momento abrindo mais o seu coração nesta satsanga, ou neste discurso e leitura e comunhão de pensamento na unidade dos espíritos no corpo místico da tradição espiritual portuguesa, onde certamente Leonardo, Coimbra, Antero de Cantal, Santana Dionísio, João de Deus, Fernando Pessoa, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Damião de Góis, Camões, Sá de Miranda, tantos grandes seres a quem enviamos as nossas saudações e invocamos as suas bênçãos, no caso de nos poderem facilitar ou enviar, senão a luz e o amor divino estejam mais presentes em vós, nos vossos corações e almas espirituais, em regime da sensibilidade no mundo subtil e espiritual, ainda tão misterioso para nós, apesar de tanta tentativa realizada, mesmo até por Antero de Cantal ou Leonardo de Coimbra, ou mesmo Fernando Pessoa. Retomemos. Ao filho único do filósofo,
um malogrado médico de espírito evangélico, Leonardo Augusto, nosso aluno de filosofia há 47 anos no velho liceu portuense do Rodrigo de Freitas, devemos a consulta e a transcrição literal deste sugestivo apontamento inédito de uns poucos manuscritos do espólio que ele conservava do pai, então professor de liceu, espólio quase inteiramente destruído num fatídico pequeno incêndio ocorrido na água furtada de um colégio do Santo Tirso, onde um mal avisado padre jesuíta os resguardava para a sua exclusiva revisão e privativo estudo. Nota: referimos ao padre Dias de Magalhães, que a sós procedeu ao estudo desse espólio do qual fazia parte. Só após o incêndio soubemos um volumoso esboço de uma ontologia do qual o filho do filósofo não possuía cópia. Mais uma tragédia destes fogos que, por mãos de terroristas, ou por mão de descuidados, ou por mão de ineptos regentes da República, deixam acontecer estas tragédias. Nesse breve apontamento, por acaso salvo, diria o filósofo com impressionante rigor: a ciência feita pode parecer uma obra da ação da natureza sobre o espírito, deixando de aparecer este como um simples epifenómeno da fenomenologia universal, apenas um fenómeno à superfície da vasta universalidade de fenómenos. A ciência em ação, como revela a criação histórica, é claramente uma obra de liberdade espiritual do homem, indo com as suas invenções, entre parênteses, hipóteses, do seu pensamento, ao encontro do pensamento implícito nos fenómenos, encontro do Logos participado com o Logos Criador. Esta frase muito bela, encontro do Logos participado, do Logos que está os objetos e do universo que estão participados pelo Logos, pela inteligência cósmica e divina, que se encontram com o Logos Criador que está no ser humano, com a nossa capacidade de apreensão, compreensão, união, fusão, com o que vivemos a partir da nossa centelha espiritual, que está una com o Logos cósmico. No dizer dos estoicos, outra escola importante da época, se encontrava, ainda que se desenvolva mais em Roma, se encontrava espalhada pelo universo e era assim intitulado o Logos Spermatikoi, o Logos sperma, no sentido de gerador de potencialidades dos seres, seja físicas, seja psíquicas, seja espirituais. E continuamos com nova citação, abre aspas: por isso, entre parênteses, diria ainda o filósofo nesse papel, uma cadeira de História e de Teoria da Ciência numa universidade seria como a determinação do foco onde as raízes dispersas das ciências se viessem concentrar, e logo também nos concentrar, mostrando a unidade do espírito humano e da natureza, bem como o acordo do espírito que na natureza é a sua fonte e razão de ser. Eis aqui uma bela definição de uma extensão ou prolongamento ou continuidade das nossas meditações em relação à natureza e ao nosso interior, pelas quais fazemos uma ligação entre o nosso eu espiritual com a inteligência que nos percorre e que, neste momento, por exemplo,
vai inspirando e guiando por entre as múltiplas possibilidades que me são facultadas de imagens e de palavras, de percepções e de sensações, ou mesmo intuições verticais que me podem percorrer ou estão percorrendo neste momento, algumas mais ou menos inconscientemente, mas que, se a nossa atenção se concentra mais em si mesma, no seu próprio ser, descortina essas correntes e esses efeitos em nós. E continua com outra citação do mesmo texto: como o Sol aquecente, cada planeta é em si mesmo uno e o mesmo Sol, assim o Sol inteligível é uno e o mesmo em cada ciência, em todas as ciências, em cada fenómeno e na ordem integral desses fenómenos ao universo. Este Sol inteligível, este Logos, esta inteligência, amor, sabedoria divina que informa e coordena e que pode inspirar todos os seres, será então objetivo verdadeiramente de uma história da teoria e teoria da ciência, em que é reconhecido ou que se chega a esses níveis unificadores da variabilidade e transitoriedade dos fenómenos. E o filósofo sobriamente conclui: a verdadeira cultura do espírito é essa consciência de si mesmo, reencontrando-se unificada numa teoria da ciência, completando-se na arte e moral, convivendo em integral dependência e universal solidariedade na religião. Eis aqui também um pensamento riquíssimo e actualíssimo do Leonardo Coimbra, em que explica bem que a verdadeira cultura do espírito, que as verdadeiras pessoas cultas são aquelas que aprofundam uma consciência de si mesmo e logo uma consciência também dos outros e dos fenómenos e dos acontecimentos e da justiça ou do Logos divino, do verdadeiro, do belo e do bem vigente, aplicando-se, encontrando-se numa teoria da ciência, na arte e na moral, permitindo assim uma vivência amorosa e sábia de solidariedade, que se inclui mesmo numa religião, religião em letra grande, na religio, na religação do ser com o todo, consigo mesmo, com o seu espírito, com o seu misterioso espírito ou centelha espiritual, tão desconhecido da grande maioria, muito maioria das pessoas, e a sua ligação com a divindade, que não pode ser apenas uma divindade de crença, por vezes de autossugestão e autoconvencimento e de brainwash, como vemos em tantos evangelistas ou neocatecumenos ou pentecostais ou mesmo meros sacerdotes de seitas que lavam o cérebro com grande excitação e empenho dos seus fiéis, apontando-lhes e transmitindo-lhes crenças e doutrinas que são incorretas, ultrapassadas, primitivas, tais como muitas baseadas no Antigo Testamento, ou mesmo em concepções e doutrinas erradas da Igreja Católica. Para não falarmos também do Islão ou do Wahhabismo, desenvolvido pela Arábia Saudita, de uma secura, de uma esterilidade, de uma frieza, permitiu a eclosão do fanatismo dos terroristas utilizados para fins
trágicos para a humanidade em tantas partes do globo, pela Arábia Saudita, pelos Estados Unidos, por Israel, pela NATO, que os apoiam ou lhes fornecem armas e que os utilizam, ainda que por vezes também os iluminando. Em suma, esta universal solidariedade, que diremos nós, implica que nós estamos muito ativos em denunciar esta cabala de forças financeiras e globalistas ligadas com o dinheiro e com o poder, que tentam introduzir uma nova ordem mundial e para o qual o Covid, voluntariamente ou involuntariamente nascido, é um instrumento ótimo para diminuir todas as liberdades e as convivialidades que permitiam os seres completarem-se e encontrarem-se na arte e na moral e convivendo em integral dependência e universal solidariedade na religião, como nos diz Leonardo Coimbra. Isto é muito importante, nós repudiarmos e não nos deixarmos lavar cerebralmente, manipular, ser desinformados por tantos canais de informação, tais quais os predominantes no mundo ocidental, como a Reuters, a BBC, ou mesmo as nossas SICs e TVIs e outras, que apenas transmitem o que lhes é ordenado por lobbies, seja farmacêuticos, seja políticos, nacionais, partidários, europeus ou instâncias monetárias. Há, pois, que fazermos a nossa própria síntese informativa nos jornais, nas televisões que pela nossa internet consigamos ler e libertar-nos sinceramente da televisão, algo que eu já fiz há mais de 10 anos, estudando-a e também não lendo os jornais que 90%, 80% estão altamente manipulados. Voltemos a mais um último texto de Leonardo Coimbra, inédito. Só uma consciência perfeitamente esclarecida do valor e dos limites da ciência pode, por um lado, acabar com um tecnicismo que ameaça a vida moderna e, por outro lado, com um exclusivismo cientista que permite limitar o destino do homem à mediocridade de um conquistador do universo físico. Aqui, de novo, Leonardo Coimbra mostra a sua genialidade. Quanto a mim, Leonardo Coimbra foi o mais genial dos pensadores portugueses nos últimos 100 ou 150 anos, se não mesmo mais. Um homem que unia a poesia, a matemática, a filosofia, a lógica, a espiritualidade, a religião, e que, ainda que possa ter tido alguns defeitos ou pequenos erros, era um ser de uma abrangência e de um coração ardente e flamejante de amor e de logos incomparável. Aqui já prevendo o avanço da vida moderna com o seu exclusivismo cientista, hoje em dia ainda cada vez mais, e que depois se prova como é tão limitada a ciência. Basta ver em relação ao Covid a total luta pela manipulação das pessoas, pela posse da verdade em relação ao Covid, em relação às suas origens, em relação às suas características, aos seus tratamentos, às suas medidas, e como centenas de médicos e cientistas se enfrentaram e digladiaram, sendo alguns mesmo reprimidos nas cadeias do YouTube ou do Twitter, ou terem acesso aos média normais pelos lobbies dominantes farmacêuticos e ingleses e norte-americanos governamentais que tentam controlar o discurso que apresenta a verdade da história. Leonardo, de facto, aponta mesmo destino do homem à mediocridade de um conquistador do universo físico, como sendo esse o nosso destino. E então vemos a NATO gastando bilhões nas suas pesquisas, muitas vezes perfeitamente inúteis, enquanto que há milhões de seres nos Estados Unidos, na rua, na miséria, na diminuição das suas capacidades mentais, morais e espirituais, para não dizermos
os bilhões que são gastos em armamentos fornecidos a Israel, fornecidos aos terroristas, fornecidos à Arábia Saudita, para dizimarem palestinianos, iemenitas, sírios, iranianos, iraquianos, apresentando-se para distrair as pessoas, lançamentos de alguns foguetões que vão para Marte, ou um outro pato bravo, como Donald Trump, Elon Musk, que quer pôr a Terra rodeada de centenas, ou mesmo mais de 1 milhar de satélites, para criar ainda mais perturbações no campo geomagnético da Terra e, no fundo, psíquico e espiritual de todos os seres e de todos os fenómenos da natureza, num cientismo exclusivista, incapaz de ter consciência moral ou espiritual, pois este Musk teve a ousadia de há dias ter aprovado o golpe de Estado da corrupta e vendida Janine Áñez na Bolívia, que expulsou o legítimo representante do povo boliviano, indígena, Evo Morales, e que se atreveu a dizer que, onde for preciso, eles fazem um golpe, e no caso, para adquirir o lítio para as suas baterias necessárias a alguns dos seus produtos tecnológicos. Estamos vendo aqui, nesta pequena digressão pelo universo, como a nossa necessidade de introduzir um logos moral da arte e da religião é fundamental, e muitas vezes a religião moderna está limitada com as suas contradições, com as suas crises, com as suas heresias ou escolhas mais ou menos corretas, mas muitas vezes erradas, impossibilitando de haver uma religião, uma doutrina espiritual para a qual as Nações Unidas e a Unesco há muito tempo que deviam ter trabalhado, criando um manual de leitura acessível a todo o planeta e na qual representantes de todas as religiões, ciências, artes, culturas, professorados, profissões, com sabedoria e conhecimento, especialistas ou reconhecidos seres realizados interiormente, pudessem contribuir para essa tão notável obra de base, ter-se uma doutrina de base para compreender com equanimidade as divergências entre as religiões e perceber o que é o essencial e o que é o mais importante do caminho. Esta é uma afirmação que eu já tenho feito pioneiramente há bastantes anos. Fiz mesmo um artigo interessante sobre Agostinho da Silva e do trânsito das religiões à religião universal, já que ele foi um dos caboceiros, um dos trabalhadores nesse sentido, certamente com as limitações da época, em parte ainda no início salazarista, e que não lhe permitiam ter tanto aprofundamento desses níveis espirituais e dessa unidade das religiões de uma forma mais profunda e mais coesa, que mesmo assim foi por ele muito bem aprofundada, ou pelo menos intuída e partilhada, com uma outra notificação, claro, em relação ao culto do Espírito Santo e como esse culto de libertação da criança em nós, no universo, da criança que é poesia, que é criatividade, que é liberdade, essa que depois torna a economia gratuita, torna os presos livres, torna os infiéis apenas aqueles que são à sua própria entidade e missão, e que estabelece também essa comunhão ou solidariedade de convivência, de bodo, de HP, de repartilha fraterna dos alimentos e dos bens, e que tem ainda nos cantos e descantos ao
improviso do Espírito Santo um sinal de essa erupção em nós, essa abertura nossa ao Espírito nosso e ao Espírito do local e dos outros. Esse sim, o verdadeiro Espírito Santo, e não aquele que é erguido por muita seita religiosa ou neocatecumenal ou carismática, que muitas vezes ficam numa alienação de excitação e de agarrarem-se ainda em doutrinas exclusivistas da salvação por Jesus ou pela Igreja, quando de facto todos os seres podem atingir uma certa libertação dos seus erros, ignorâncias, ilusões, defeitos, e atingirem uma maior ligação com o seu espírito e, a partir daí, com a divindade, e, portanto, terem o Espírito Santo, por vezes, funcionando mais nelas. Vamos voltar a Santana Dionísio, depois deste desvio, mas que nos pode ter aproximado um pouco mais da compreensão da importância das práticas espirituais, persistentes, de meditação, de sensibilidade interior da nossa alma espiritual e da irradiação do fogo, do amor, como este belo pintura tem, com o Sagrado Coração rodeado de espinhos, das dificuldades, mas que isso não impede que o seu fogo se leve para o alto, um alto que é tanto o divino como os antepassados, os mestres e os anjos, como a solidariedade universal de partilha e apoio, de libertação dos seres e dos povos, algo tão necessário face à excessiva opressão das elites financeiras e mundiais que utilizam o bipartidarismo como um disco de duas faces, que é o mesmo e que é facilmente corrompido, pois recebe o dinheiro das instâncias financeiras mundiais, sobretudo para se manter e para controlar as pessoas, sendo muito mais vantajosas as benesses que retira em negócios muitas vezes fraudulentos, como entre nós Paulo Moraes tem denunciado com grande clareza e com grandes provas, e que acaba por enfraquecer a saúde, a cultura, o ensino, a prosperidade do povo português, sempre a pagar os erros e os roubos daqueles que depois se mantêm soltos ou se mantêm em grandes formas, em grandes passagens de cargos partidários para cargos dentro de lobbies de empresas. Uma escandalosa corrupção mundial, em Portugal também, e que deveria-se claramente diminuir, e esperemos que um dia esta consciência maior da necessidade de não roubar, de não mentir, de não explorar, sobretudo quando se está em cargos públicos ou quando isso é claramente um abuso na sua profissão ou na sua atividade de comerciante, seria então fundamental de ser desenvolvido por todos nós. Aqui impõe-se-nos uma pergunta, para não dizer uma série de perguntas. Quem poderia, melhor do que esse amplo e lúcido espírito, iniciar em Portugal, em parênteses, na atmosfera da incipiente universidade instituída na primavera de 1911, Universidade de Letras, na Faculdade de Porto, sob a prestigiosa, mas insuficiente Academia Politécnica do Porto? Fecha-se parênteses. Quem poderia dar início nessa universidade a esse tipo de ensino de integração filosófica das ciências que ainda hoje existe, que ainda hoje, a 40 anos da sua morte, não existe? Esse tipo de ensino de integração filosófica das ciências. Quem estaria mais apto que esse homem
tão generosamente dotado pelo destino e espiritualmente enriquecido pelo esforço próprio para reger essa cátedra tão difícil e importante de crítica das noções, teorias e resultados da ciência. Na verdade, Leonardo de Coimbra dominava com excepcional profundeza e mobilidade todos os horizontes da epistemologia. A ampla inteligência permitia-lhe compreender como entre nós ninguém havia compreendido, nem Verney, Luís António Verney, nem Silvestre Pinheiro, nem Amorim Viana, nem Antero de Quental, nem o próprio Sampaio Muro, e muito menos nenhum dos seus contemporâneos, como António Sérgio, Corvelo, Caraça e Abel Salazar, etc. Estes muitos deles que atacaram fortemente o Leonardo de Coimbra e não lhe permitiram permanecer como ministro da Instrução Pública, mas primeiro acabaram de fechar a universidade e mais tarde acabaram por fazê-lo sair de ministro da Educação, da Instrução Pública. E continua Santana, por mais embófias que alguns tenham tido acerca da sua preparação científica, tal ampla inteligência permitia-lhe compreender, íamos dizer, o sentido íntimo dos tropismos das ciências e das suas múltiplas expressões aparentemente divergentes e autónomas. E porquê? Pela sua preparação científica, pela sua licenciatura em ciências matemáticas, sim, em parte. Mas não se faz julgar, eu só queria inferir esta melindrosa sugestão que Leonardo de Coimbra era o que costuma dizer um reconhecido técnico ou expert da matemática de tipo decente. De modo algum, Leonardo, como se comprovou, segundo dizia entre os entendidos pelo seu discutido concurso ao exame de Estado, realizado aqui no Porto, na Politécnica, perante o conhecido e ríspido Raminhos Coarbuil, não era homem do ofício que demasiado se empenhasse na resolução de problemas técnicos, digamos assim, de matemática. Segundo o testemunho dos seus condiscípulos, a principiar pelo seu amigo dedicadíssimo e companheiro de estudo Augusto Martins, fecha parênteses, sabia problematizar e equacionar, mas errava, como se diz frequentemente, as contas. O seu espírito solicitava-lhe a atenção, acima de tudo, para o sentido ou valor pitagórico das antecipações e expressões que a matemática dá frequentemente do real. O sentido da harmonia e do poder de penetração ontológica das matemáticas, eis acima de tudo o que solicitava e prendia o espírito de Leonardo de Coimbra. No seu espírito era ou estava sempre presente a intuição de que a matemática atinge a realidade em plena intimidade e substância. Fecha parênteses, a matemática atinge a realidade em plena intimidade e substância. Aqui convidamos-nos a seguir essa linha pitagórica de contemplação dos números e das formas geométricas nas nossas meditações ou contemplações, como entre nós fizeram Almada e Lima de Freitas ou Espiga Pinto, estes ambos artistas que eu ainda conheci e dialoguei bastante, ambos tendo afirmado, por acaso, curiosamente, que nem Almada teria atingido o famoso ponto de Bayreuth, dizia o nosso amigo Lima de Freitas, mas também Espiga Pinto dizia depois que Lima não o tinha atingido e provavelmente Espiga também não o atingiu, pois ele próprio significa essa capacidade do ser humano de se posicionar no centro e na unidade de tudo ou do que quer que seja, o que implica um estado espiritual de unificação ou de samadhi não facilmente atingível.
e, portanto, continuará a ser atingido por compreensão por alguns seres. E temos também alguns praticantes hoje, como Luís Elie e outros, que procuram continuar a tradição dos arcanos da geometria, que pelo seu rigor e pela sua substancialidade íntima podem facilitar a nossa harmonia de corpo, alma e espírito. Fazemos ter acesso a planos, arquétipos e causais do mundo espiritual. Uma das provas mais impressionantes que ele se comprazia em apontar da clarividência genial no pensamento de Pitágoras, saudações a Pitágoras, invoquemos esse sagrado mestre de tantas traduções e de tantas escolas, como a escola de Chartres, e que teve grandes seres como Alain Deleuze, Salisbury e outros, e que chegou até aos nossos dias, de que a realidade é essencialmente número e figura, e isto vai-se aplicar também, no fundo, à própria especulação filosófica Advaita e Vedântica. Dvaita, portanto, com dualidade ou sem dualidade, a condualidade, reconhecendo que existem espíritos individuais que têm a sua forma e que a própria divindade, para se manifestar em nós, deve adquirir uma forma e, portanto, um número ou números. Que a realidade é essencialmente número e figura, e a ele, Leonardo, buscá-la à física ou matemática moderna, no prodigioso processo inventivo da teoria eletromagnética de Maxwell, pela analogia puramente matemática que o genial sábio gratuitamente descobrira, gratuitamente quer dizer sem trabalhos de laboratório que só depois e bastante seriam realizados por Hertz e Marconi, e poderemos acrescentar aqui por Tesla, talvez ainda o mais avançado, entre dois grupos de expressões algébricas. Nas obras fundamentais de reflexão epistemológica do filósofo, criacionismo, pensamento criacionista, razão experimental, fundamento da indução, notas sobre a abstração científica e o silogismo, lá se encontra bem exposta e apontada essa espécie de justificação da razão, da sua inabalável admiração da ciência, como a mais bela demonstração da substancial realidade do inteligível, do Logos, da divindade enquanto inteligência, sabedoria e amor, como Pai das luzes, como Mãe, Espírito Santo, como união dos opostos do coração e da cabeça, da ciência e da arte. A sua definição peculiar de que a ciência é um corpo anímico, involutivo e vital de noções, só poderá ser devidamente compreendida por aqueles que souberam antever o sentido platónico que essa forma encerrava aos seus olhos. Muito importante, esta é um corpo anímico involutivo e vital. Involutivo, que desce, que recebe as suas noções do mundo arquétipo ou espiritual e que depois se desenvolve. Da noção ao conceito, do conceito à intuição, da intuição à reminiscência, da reminiscência à ideia ou arquétipo, vai um caminho livre e visitante que Leonardo considerava a grande via, ao mesmo tempo reveladora e dialética, do conhecimento essencial. Isto é bem importante, nós temos bem presente, e quem conseguir chegar a ter intuições, que não é tão difícil, e a partir daí chegar a reminiscências e à ideia ou arquétipo, não há dúvida que está a fazer um bom caminho ascensional ou levitante, como ele aqui chama. Ainda que eu não sinta tanto como reminiscência, ao contrário da linha
algo saudosista de uma saudade que permitia uma lembrança da vida no mundo espiritual, ou para alguns seres de vidas anteriores, que era o caso da Lila Pereira da Costa, que desenvolveu muito estas linhas de reminiscência e de sentir saudades de um paraíso ou de um estado primordial anterior. Eu sigo mais esta linha que devemos praticar um aprofundamento do nosso pensamento até chegarmos a conceitos ou visões claras do que é e o que é que não é, e que devem ser validados pelas intuições, e que essas intuições baseiam-se, no fundo, no contacto com o mundo espiritual ou com os arquétipos e, portanto, com as ideias platónicas. Ao longo de toda a sua obra, na verdade apressada, mas iluminante e extraordinariamente educativa, poderá qualquer estudioso atento, aparentes que saiba desfazer-se do malévolo e rochoso preconceito, entre traços de raiz sergiana, de António Sérgio, de que essa obra era mera retórica. Isso foi uma das atitudes do positivista António Sérgio, que, se por um lado teve aspectos muito valiosos de racionalidade, muitas vezes ficou-se num excesso quase que positivista ou numa afirmação das suas ideias como sendo já realidades religiosas ou espirituais, e não aceitando a genialidade de Leonardo Coimbra, por exemplo, numa grande polémica que teve, aliás, com o próprio Santana Dionísio, nas páginas dessa então fabulosa revista Seara Nova. E que pena se compararmos hoje em dia com o mundo das revistas e dessa comunicabilidade de cultura diminuiu bastante, ainda que haja muitas pequenas revistas com gente muito criativa e com boas ideias, sobretudo em ecologia, economia, em interdependência das artes e ciências, mas não tanto na espiritualidade. Diz-nos então ainda Santana Dionísio que poderá qualquer estudioso atento descobrir sugestões, perspectivas, sínteses de revelações gnoseológicas e inovações de teorias e concepções científicas que bem demonstram a largueza da sua inteligência, a amplitude da sua cultura humanística, no melhor sentido desta palavra tão preciosa como esquiva, o humanismo, com os seus grandes mestres como Thomas More, Erasmo de Roterdão, Fabre de Olivet, John Colet, Reuchlin, Poliziano, Aldo Manúcio, Froben e os nossos Damião de Góis, André de Rancet, Aires Barbosa e Francisco de Holanda. Em boa verdade, o filósofo impunha-se como um professor superior que tanto poderia estar. Aqui há uma nota de rodapé que eu não li. Estas reflexões epistemológicas serão concebidas, gizadas, redigidas e publicadas, sabe-se lá, como sempre, em fugitivas férias letivas, em 5 ou 6 semanas ofegantes, pois esse era o seu imperativo método de trabalho para a meditação perdurável, isto é, impressa. Interessante este apelo a que passemos algo para a impressão, para que a nossa meditação seja perdurável. Algo disso faço eu nestas leituras comentadas, passando do impresso para a palavra, para o acromático, para permitir a algumas pessoas que captem o que não leriam de outra maneira, graças a alguma afinidade comigo e com as energias que eu possa invocar e transmitir, e que, ao acrescentar os comentários, quem sabe, se um dia alguma alma caridosa ou então trabalhadora possa passar a escrito uma ou outra das nossas leituras comentadas pelos acrescentos actualizantes, contextualizantes da modernidade e da maior espiritualidade que possamos compreender e transmitir.
Em boa verdade, o filósofo opunha-se como um professor superior que tanto podia estar à frente de uma culminante escola de filosofia e humanidades como uma escola íntegra e específica de ciências. Se logo após a extinção da malograda e precursora Faculdade de Letras, naquele tempo mais usualmente conhecida pela designação familiar, levemente afetuosa, levemente sardónica, de Quinta Amarela, tão vilipendiada há meio século pela injúria e nojo pelo conradino silêncio, a Universidade do Porto tivesse sido o preciso ânimo para resgatar a injustiça comovida, convidando esse singularíssimo espírito removente para reger uma específica cátedra, que teria de ser, como é óbvio, a data de graça, de Teoria Geral da Ciência. Outro teria sido, porventura, o fim do filósofo e outra a conclusão da sua obra. Mas a indolência e a pusilanimidade, a par do espírito corrosivo ou mofino, aqui diríamos mais de uma alma ou mente desligada do espírito e, portanto, corrosiva e mofina, crassa e sectária, que inutiliza tantos valores nesta nossa infeliz e empobrecida terra portuguesa, não permitiu a realização dessa espécie de reparação que teria sido há 50 anos o ato mais inteligente e edificante que a Universidade Portuguesa teria cometido em presença da absurda amputação que lhe foi infligida sobre o mais irrisório e falacioso dos pretextos, uma chamada falta de verba, que teria levado ao encerramento da Faculdade de Letras do Porto, para depois vir a universidade que não acolheu Leonardo. Simplesmente a lógica do absurdo é quase sempre a que prevalece ao lado da lei do menor esforço no curso dos eventos. Aqui uma frase triste contrastar que a indolência, a inveja são dominantes nas injustiças que ocorrem na nossa terra. Se todo o claustro universitário é, ou pode ser-se por definição, um recinto de silêncio e de dormitiva complacência, como poderia ele, neste momento, insurgir-se contra o especioso argumento, indo ao ponto de reclamar como reparação um ingresso de um mestre que precisamente era tido e com justeza como uma autêntica expressão do verbo encarnado, ou poderíamos dizer, como Erasmo de Roterdão gostava, da palavra, do sermo, da vibração divina, palpitante de sabedoria e de amor encarnada nos seres humanos, o Logos, avatarizado, absorvido, manifestado, como todos nós devemos fazer em certos momentos de maior busca, de maior